Bom dia a todos, tudo bem? É um privilégio. Quero dizer novamente, obrigado pela oportunidade aí que eu tenho de poder invadir um pouquinho a sua casa, invadir um pouquinho aí o seu celular, né? Via vídeo e trazer o estudo da mensagem, o estudo da palavra do Senhor, Nessa EBD dos adultos. Ah, Hoje a gente vai aprender um pouco sobre. A gente já falou sobre oportunidade na crise, prudência em meio à crise. Agora a gente vai falar sobre atitudes em meio à crise. Atitudes em meio à crise, ok? Então, observa que cada semana a gente traz um tema diferente, né? Isso porque é tudo muito imprevisível. Agora, o governador acabou de falar que a gente vai ter que ficar até o dia 10 de maio, esperar até o dia 10 de maio para poder realmente acabar, né, essa pandemia. Olha, eu não gosto, eu não quero ser pessimista, meu irmão. Que Deus abençoe e realmente ajude. Vamos orar para que isso tudo acaba mesmo, né, tão breve possível, para que a economia comece a andar e não traga tantos efeitos aí futuros. E que também a gente possa, acho que o principal, né, voltar a cultuar a Deus mesmo, no corpo do Senhor, ali na igreja, né, isso é muito importante. Eu, particularmente, eu tenho sentido muita falta mesmo. Inclusive, hoje eu vou fazer um estudo com os jovens, vou tentar fazer pelo Zoom, porque eu tenho sentido essa falta de conversar com eles, entender o que eles estão pensando, fazer perguntas, deixar com que eles falem mesmo, né, isso eu gosto muito disso, sabe? De ouvir um pouco as pessoas, né? E então hoje nós vamos falar sobre atitudes em meio à crise, tá? Eu trouxe um texto. Eu tava lendo esses dias, né? A gente faz um culto diário aqui em casa de manhã e a gente está lendo o livro de Reis. Eu tô explicando para as crianças esse livro assim, algo me chamou a atenção aqui. Ontem a gente leu o capítulo 10, mas eu gostaria de introduzir o estudo no capítulo 9. O capítulo 9, do versículo 1 ao 7, diz: Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade a fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazer segundo a tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Muito bem. Eu vou fazer uma breve oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de cultuar o Senhor, mesmo estando à distância, pela oportunidade de aprender um pouquinho mais da sua palavra. Deus, por favor, abra os nossos corações, nos ajude a compreender, ajude cada irmão também em casa a poder entender essa mensagem da sua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui a gente vê uma segunda vez que o Senhor aparece a Salomão. Ele está aqui respondendo novamente uma oração. Não foi só uma oração, foram duas orações. Salomão orou pelo seu reino e depois ele orou pelo seu povo. E aqui o Senhor dá uma resposta. E a resposta do Senhor é: ok, eu vou atender os seus desejos, eu vou atender realmente o que você está pedindo, porque está de acordo com a minha vontade. E ele dá algumas pontos de atenções para Salomão. Ele diz: se porém os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos e os meus juízos. Isso está no versículo 6. Então, o versículo 7 ele começa: então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Então aqui ele fala assim: ok, então eu vou responder,
Você vai ter um reino bem sucedido, seu reino será lembrado, você vai ter proteção. Só que se você não guardar os meus mandamentos, não guardar os meus estatutos, então algo horrível vai acontecer com você. E é sempre bom lembrar, irmãos, que tudo que acontece, principalmente quando a gente vê aqui na Bíblia, não é o Senhor que faz. Muitas vezes são as nossas atitudes que faz com que isso ocorra, ok? Lembra sempre disso. Olha só, o Senhor, ele nos dá a direção. Só que se nós formos na direção errada, a gente vai ter consequências por isso. Eu gosto de usar muito a ilustração dos meus filhos. As crianças, eu converso com eles e eu falo assim, ó, o certo é isso daqui. Mas um pai, ele não somente deve brigar com seu filho e falar o que é errado, o que é certo, mas ele deve alertar em relação às consequências. Então, eu costumo falar para os meus filhos, né? Eles falam, principalmente o Richard, né? Ele é meio inconstante quando vai estudar e tudo. Aí eu falo, filho, ó, você tem duas coisas. Se você estudar, você vai ter um bom emprego, você vai ter uma boa renda, você vai conseguir sustentar bem a sua família. Mas se você não estudar, isso daqui pode acontecer com você. E eu dou um exemplo. Então, assim, sempre a gente tem que trazer o exemplo e a consequência. Se você usar droga, vai começar dessa forma. Não pode usar droga. Não, espera um pouquinho. Por que não pode? Porque existe essa consequência. E aí eu mostro a consequência. Às vezes a gente passa na rua e eu vejo um drogado, eu vejo aquela pessoa mendigando mesmo, a gente vê que ele tá pedindo, não é porque ele tá... na maioria das vezes, né? Não é porque ele tá precisando, ele tá pedindo pra usar droga mesmo, sabe? Pra, entendeu? Alimentar esse vício. Então eu mostro pra eles e eu mostro a consequência. Então aqui Deus está falando exatamente isso. Ó, se você não se manter os meus estatutos, fazer isso que eu tô te pedindo, isso aqui vai acontecer. Ok, mas a gente vê que o reinado de Salomão, ele começou extremamente bem. Agora, por qual motivo? Primeiro motivo, Salomão, ele edificou um templo. Ele edificou uma igreja ao Senhor. Então ele foi construir um templo, que era algo belíssimo ao Senhor. Mas não somente ele edificou um templo, mas ele também edificou uma ordem. Segundo ponto, ele edificou uma ordem. O que ele fez? Ele foi lá, chamou novamente os sacerdotes, trouxe a arca do Senhor e reestabeleceu um culto ao Senhor dentro do templo. Olha que coisa incrível. Então, Salomão, ele buscou alguns pontos importantes. Ele destruiu um templo, restituiu uma ordem. Depois, em terceiro lugar, Salomão também edificou uma comunhão com o Senhor. A gente vê que Salomão, ele orava constantemente ao Senhor e o Senhor realmente respondeu a sua oração. E em quarto e último lugar, Salomão, ele edificou princípios. Um pouquinho mais para frente desse texto, se os irmãos quiserem ler depois, eu não vou ler porque a gente não tem muito tempo, mas no capítulo 10 a gente vê que Salomão, ele foi visitado por uma rainha, que era a rainha de Sabá. Então tudo aquilo que ele conquistou, ele estabeleceu um templo, ele estabeleceu uma ordem, ele estabeleceu uma comunhão. Outro ponto que eu acabei não citando, ele engrandeceu o seu reino de tal maneira, e aqui uns capítulos para trás você consegue ver tanta coisa que ele conquistou. Então assim, ele teve muito sucesso, ok? E essa fama, teoricamente, ela cercou aquela região e essa rainha veio visitá-la. E o que impressionou nessa rainha é quando ela chegou e ela viu a comida que eles serviam, ela via da forma que os servos sentava, da forma que levantava, sabe? Toda aquela educação, tudo aquilo que Salomão conseguiu realmente fazer, né? E ela fez algumas perguntas para Salomão e nada fugia do seu conhecimento. A Bíblia fala isso, nada fugia do seu conhecimento. Então assim, ele era um homem extremamente sábio. E além disso, a gente vê que as vestes, também fala do vestimento, da roupa que os seus servos usavam. E um ponto mais importante aqui é que no final de tudo isso, essa rainha, ela louvou, ela engrandeceu o nome de Deus. No versículo 9 diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, isso capítulo 10, versículo 9, que teve agravo em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Olha só. Então assim, a gente viu 4 pontos que Salomão fez para ter um bom reinado, para ter
um momento sim de sucesso ali no seu reinado, ok? E o que acontece? Por que eu trouxe isso? E talvez você fale, mas Salomão estava tudo bem, ele não estava vivendo um momento de crise. Irmãos, olha, a crise que nós estamos passando não é nada não chega nem aos pés do que eles passavam naquela época. Eles não tinham informação, ok? A gente tem informação, a gente tem informações de guerras ou coisas. Quando essa pandemia começou lá na China, a gente sabia que estava acontecendo lá na China, né? E não somente isso, mas a internet hoje ela traz todas essas informações instantâneas. A gente consegue de uma certa forma nos prevenir, né? Deveríamos ter feito melhor, mas ok, agora aconteceu e a gente está tentando tratar o problema. Mas assim, o que acontecia naquela época é que eles eram rodeados de reinos, rodeados de inimigos, que eles queriam sim tomar aquelas propriedades, eles levavam a sua melhor parte, né, para o seu reino, as pessoas mais inteligentes e tudo levavam e deixavam aquelas pessoas ali trabalhando e pagando tributo. Mas isso em troca tinha segurança, né? Não sei que tipo de segurança, mas tinha segurança. Então assim, ele era rodeado de crises, rodeado de coisas que poderiam acontecer a qualquer momento no seu reino. Mas Deus privou o Salomão, o reinado de Salomão, dessas crises, exatamente porque ele tomou essas atitudes. Ele edificou uma casa ao Senhor, ele edificou uma ordem, e não somente isso, ele edificou uma comunhão com o Senhor, ele orava constantemente ao Senhor e ele edificou princípios. Trazendo isso, aplicando isso nos dias de hoje, o que tem acontecido, a gente já tem edificado uma igreja. A igreja, apesar de ela não estar ali fisicamente, a igreja somos nós. Então nós estamos hoje, através do YouTube, através de vídeos, ministrando estudos, ministrando mensagens, né, para que os irmãos sejam alimentados. E os irmãos também, hoje é tão incrível, né, que apesar da gente poder fazer isso por vídeo, eles não podiam fazer isso antes, né, mas a gente pode fazer isso por vídeo. Os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor com os seus dízimos e ofertas através de transferências, pensando todo no momento de culto, ok? Os irmãos podem colocar ali um louvor na sua casa, através do YouTube também, cantar louvor ao Senhor. Os irmãos podem orar, porque isso aí, nós estamos orando aqui, vocês aí, o Senhor está ouvindo da mesma forma. Então, o momento de culto, ele pode continuar, ok? Então, a igreja, ela está viva, a igreja está aberta, ok? Então, isso é um ponto. Segundo ponto, ele edificou uma ordem. Sabe, irmãos, ele trouxe os sacerdotes, né? Eu já falei sobre isso. E começou novamente ali o culto. Nós não temos como fazer isso, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção, nós sendo pais de família, a maioria aqui, né? A gente tem que estabelecer uma ordem. Algo que tem me impressionado é que agora eles estão fazendo essas lives, né? De shows e tudo. Eu até ouvi um pouquinho aquela live do Bruno Marrone, que eu gostava de algumas músicas dele, eu ouvi. E também teve uma live da Aline Barros, eu ouvi algumas. Ontem teve a live da Gabriela, eu achei interessantíssimo, porque um pastor pregou ali. E ele pregou a palavra de Deus, viu? Ele é um pentecostal, mas eu ouvi parte da mensagem, estava eu e a minha esposa deitados na cama para dormir, a gente estava ali ouvindo. E tinham 350 mil visualizações simultâneas, ouvindo a pregação daquele pastor. E depois eles cantaram alguns louvores, que são até louvores que a gente canta na igreja. Então assim, isso é interessante, ok? Mas o que a gente vê é que na nossa igreja ela não parou. O pastor, ele agiu rápido, ele tá trazendo estudos diários, o Jonathan tá indo lá, tá tendo todo um trabalho por trás, tanto ele e o Gabriel gravando isso e colocando isso à nossa disposição. Então, meus irmãos, nós temos que estabelecer uma ordem dentro da nossa casa. Salomão estabeleceu um culto, estabeleceu a igreja primeiro, ele estabeleceu um culto. Vamos cultuar sim ao Senhor. Vamos aproveitar esse momento que talvez a gente está em casa, vamos chamar a nossa família, vamos sentar no momento ali de manhã, vamos ler um trecho da palavra de Deus, vamos orar pelos pedidos, vamos explicar aquele texto, sabe? Vamos estabelecer uma ordem, ok? Lembrem, Salomão, ele foi privado pelo Senhor porque ele tomou algumas atitudes. E nesse momento, a atitude é essa. Vamos estabelecer uma ordem. Agora, outra atitude que ele tomou foi a comunhão. Comunhão sim com o Senhor. Ele orava com o Senhor. Ele orava constantemente ao Senhor. E o Senhor respondia a sua oração. Por quê? Porque ele estava próximo do Senhor. Agora, em quarto e último lugar, eu vou gastar só alguns minutos aqui, ele edificou princípios.
ok? A gente vê que os seus servos, eles sentavam, eles tinham bons vestimentos, eles comiam coisas apropriadas, e isso chamou a atenção da rainha, ok? Irmãos, olha, nós temos filhos. Nesse momento de quarentena, não é a hora da gente ficar buscando algo que traga prazer para as nossas vidas. Nós, sendo pais, vamos aproveitar, sim, que Deus nos permitiu, que tudo isso está acontecendo, nos permitiu estar em casa, para poder ensinar os nossos filhos, sabe? E também ensinar não é dar um celular, não é dar uma TV, é sentar do lado deles, é conversar com eles. Às vezes a mãe ela fica muito em casa e o filho ele não tem muito controle sobre a mãe. Então quando a gente está em casa, a gente vê alguma atitude que está errado, irmãos, para naquele momento, senta com seu filho, conversa com ele, ajuda ele a entender. Hoje falta muito diálogo com pai e filho. Às vezes, esses dias o Pedro teve uma atitude errada, eu sentei com ele, eu fiquei 20 minutos conversando com ele. Depois da conversa, nós ajoelhamos e nós oramos juntos. Então, meus irmãos, isso é importante, a gente ter esse contato. Então, se o filho está ocioso, dá um livro para ele ler. Se o filho está ocioso, procura um estudo na internet para ele aprender. O Pedrinho, eu estou citando muito exemplo do Pedrinho, né? Mas eu falei, Pedro, você vai estudar inglês. Eu tinha programado para ele começar inglês esse ano, mas aconteceu isso e ele não está conseguindo estudar numa escola. O que eu fiz? Eu procurei um aplicativo, matriculei ele nesse aplicativo, é gratuito. É gratuito. E o Pedro tá estudando inglês. E todo dia ele fica 25 minutos ali estudando inglês. E aí quando chega no final desse estudo, de noite eu brinco com ele, né? Eu falo, filho, me ensina o que você aprendeu. Aí ele, não, pai, ali eu aprendi tudo, porque tem um estudo que diz que quando você lê algo, você retém 10% de algo que você leu. Quando você lê e copia algo, você retém 20% do que você aprendeu. Quando você lê, você não copia, né? Não estou dizendo copiar, mas quando você lê, entende e ensina algo que você aprendeu, você retém 90%. Então assim, eu falei, filho, me ensina. Aí ele começa a me ensinar. Então eu estou incentivando ele a me ensinar para que ele possa aprender mais. Então, meus irmãos, o que chamou a atenção é que o rei, ele tinha os servos prontos, servos preparados, servos educados, ok? E olha só, tudo isso que aconteceu não foi para a glória do rei, foi para a glória e louvor do Senhor. Note que a rainha, no final, o que ela fez? Ela engrandeceu o nome de Deus, ela bendisse o nome de Deus. Então tudo que nós fazemos é para engrandecer a Deus, é para que lá na frente as pessoas olhem os nossos filhos, olhem a educação dos nossos filhos, olhem da forma que nós tratamos, da forma que eles se vestem, da forma que eles se sentem, da forma que eles comem. Os meninos aqui têm... quando eles vão comer, né? Criança é meio egoísta, né? Vai lá, pega, enche o prato e tudo. Aí eu tenho que sentar com eles e eu tenho que conversar. Eu falo, ó, tudo bem, isso aqui você tá fazendo aqui em casa, tudo. Mas eu falo, quando você for na casa de alguém, você vai fazer assim. Você vai pegar um pouquinho de comida, você vai sentar, vai comer aquele pouquinho de comida. Gostou? Tudo bem? Pega mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Sempre observando, eu falo, ó, se tem mistura, que você vê que a mistura tá contada, você pega um pouquinho da mistura e come. Quando você vê que todo mundo comeu, você gostou, sobrou um pouco, você pega mais um pouco. Então, assim, isso tudo são educações que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Então, irmãos, não vamos tratar o que está acontecendo agora só como algo ruim e ficar no ó céus, ó vida. Vamos tomar atitudes para que quando nós saímos dessa crise, nós saímos assim como Salomão. Com que as pessoas olhem para a gente e vejam que esse tempo que nós ficamos em casa não foi um tempo perdido, foi um tempo no qual nós tivemos atitudes de edificar uma igreja, atitudes de estabelecer uma ordem, atitudes de comunhão com o Senhor e, em último lugar, nós estabelecemos princípios para a nossa família. O que me deixa triste é saber que Salomão, ele não tomou essas atitudes do Senhor. Ele casou com mulheres estranhas, trouxe cultos estranhos para dentro, né? Ele acabou buscando até deuses estranhos, e Deus trouxe aquela consequência, dividindo o seu reino, dividindo o reino de Salomão. Então, e lá na frente ele lembrou, e ele fala para os jovens, né? Lembra-te, jovens, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ok? Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Então, irmãos, o que eu quero é que,
Se nós tomarmos as atitudes agora, nesse momento, lá na frente, nós não lembraremos do Senhor, não lembraremos, né, isso que nós fizemos de forma negativa, mas lembraremos de forma positiva, ok? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude com que cada um de vocês possam passar por essa crise com boas atitudes, observando as oportunidades e também sendo prudentes em tudo aquilo que nós temos feito. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo ensinamento da sua palavra, Deus, e se o Senhor não está presente, Deus, em vão trabalha os que vigiam. Pai, por favor, ajude com que cada família, com que cada irmão, com que cada pai de família tome algumas atitudes que vão sim lá na frente trazer louvor ao Senhor, aos olhos do ser humano. Deus de amor, nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.